Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Bem, na aula passada a gente falou basicamente do setup, da configuração do projeto. E nessa aula a gente vai começar a entender o processo de decodificação das transações, né? Lembrando aqui, né, por hora o que a gente está fazendo? A gente vai ter aqui então, só para relembrar, né, a gente vai ter essa função start. Aí aqui nós estamos basicamente pegando as transações que estão na mempool. Já vamos dar o console log para a gente ver como que vai ficar isso. Aí ela vai chamar a função process transaction, que está comentada aqui, que é essa aqui, né? Certo? E a gente vai passar essa transação que a gente vai já verificar para a função process transaction, que está aqui, que por sua vez vai chamar a função initial checks, certo? Que está aqui, já vamos trabalhar com ela, e que por sua vez vai passar, após fazer uma série de verificações que nós vamos fazer nessa aula, vai chamar a função decode universal router, que é esta outra função aqui, certo? E aí, né, após todo esse processo, a gente vai dar seguimento na parte do processamento efetivo das transações. O que a gente precisa entender, né? Sempre nunca perder de vista. Qual que é o nosso objetivo? A gente quer identificar uma transação que está sendo enviada para o Universal Router, certo? E especificamente, né, para a Uniswap versão V2. E eu quero ter acesso aos dados dessa transação, porque qual que é a nossa ideia aqui? Uma vez identificada, tendo acesso a esses dados, né, relevantes, nós vamos fazer uma mesma transação, porém com um valor de gas maior. E depois, que é uma transação de compra, aí a vítima vai realizar a transação dela, adquirindo o token por um preço mais alto. E aí nós vamos daí vender após a vítima, e com essa venda vamos obter lucro. Por isso que é chamado do sanduíche, certo? Que a transação da vítima ficaria no meio. Então, dentro dessa lógica que eu acabo de explicar, fica bem fácil a gente estruturar o que a gente precisa. A gente precisa primeiro, antes de enviar e de preparar a nossa transação, a gente precisa decodificar as transações que estão sendo encaminhadas para o mempool. E é isso que a gente vai começar a fazer agora, certo? Então, a gente nunca pode, o que a gente tem que, para não achar, se a gente for olhar todos os números, as funções, a gente acha que a questão é muito complexa, mas na verdade não é. A ideia é que alguém está querendo enviar uma transação para um protocolo de finanças descentralizadas, e eu preciso saber o que eu preciso saber? Como que eu decodifico essas informações para que eu tenha conhecimento, por exemplo, o token que ela quer comprar, certo? O valor, quanto que ela está disposta a pagar, tendo em vista o slippage. E por que é importante que eu saiba fazer isso? Não apenas para a Uniswap V2, porque eu quero, nosso objetivo aqui é passar para vocês o conhecimento, porque com esse conhecimento vocês possam aplicar isso em outros protocolos. Então, se você souber decodificar uma transação, como a gente vai aprender aqui, da forma que eu vou passar, você vai poder usar esse conhecimento para qualquer outra transação, seja, inclusive, caso não seja para esse contexto de SushiSwap, né, de Attack Sandwich, né, lembrando sempre que aqui, propósitos educacionais, né, esse projeto. Mas a ideia é que você tenha esse conhecimento e você possa depois aperfeiçoar, se aprofundar, certo? Espero que vocês estejam entendendo aqui que o objetivo é que vocês sejam capazes depois de pegar, né, e saber criar o próprio watch de vocês, e não ficar só copiando, certo? Porque senão você nunca vai conseguir realizar alguma coisa que possa ter algum resultado. Então, já falei bastante, né? Então vamos iniciar agora. A primeira coisa, o que eu mudei do vídeo anterior aqui? Eu basicamente troquei, tá? Não se preocupe que você vai ter esse código
em arquivo, que eu vou deixar no link. Mas só para avisar, né, eu troquei esses providers aqui, que é o HTTP e o WebSocket, pelo provider da mainnet, tá? Então essas análises a gente vai fazer na mainnet, porque senão a gente não vai conseguir debugar o código, né? Porque a gente precisa de realmente informações de transações que estejam acontecendo. Então inicialmente ali, para ficar mais rápido, então a gente vai começar, vai trocar em relação ao código anterior, isso aqui que estaria na rede de teste, e a gente vai trabalhar agora dentro da mainnet. Isso aqui é o do código final, tá? Não vou mostrar obviamente a minha chave aqui para vocês, né? A minha conexão com o provider. Então voltando aqui agora, o que a gente tem aqui? Então por hora apenas estou instanciando provider, certo? Usando o método on para ouvir as transações que estão na mempool. E aí eu vou dar um console log na transação para a gente ver como que esse provider, né, ele nos dá essa transação. Então para isso basta nós rodarmos aqui node index.js e ele já vai aqui, ó, veja, nos dar a transação da mempool. Vou dar um Ctrl C. O que eu tenho aqui basicamente? Eu tenho o transaction hash, certo? Então eu tenho várias transações. Só que isso aqui não me diz nada. Aqui para você entender melhor, ó, é aqui o transaction hash do Etherscan, certo? O que acontece? Aqui se você vir aqui, ó, por exemplo, que você pode fazer em qualquer outra transação, você vai ter o get raw transaction X. Aqui ele vai te dar os dados brutos da transação, certo? Já deve estar entendendo tudo, né? Não, claro que não, né? Por causa que esses dados aqui são informações que nós temos aqui, que o Etherscan ele faz para nós. Nós vamos ver aqui, só com a primeira parte do projeto que a gente está vendo, você conseguiria construir a tua própria, por exemplo, o teu próprio Etherscan. Pra você ter uma ideia de como esse conhecimento é relevante não só para aplicações como essa que a gente está estudando, certo? Porque aqui eu tenho basicamente o transaction hash, os dados da transação, e aqui eu tenho os dados brutos, né? Kick node aqui, que é o transaction hash, certo? Aqui. São esses dados aqui. Tá. O que acontece? Você vai basicamente preparar uma transação. Esses dados eles estão assim, ó, não estão no formato de hash porque eles estão, nós chamamos RLP encoding, né? Que é o RLP encoding. No canal da DeFi Brasil eu tenho um vídeo que eu falo como que a gente consegue, por exemplo, transformar uma palavra como dog RLP encoding, ou seja, como que eu conseguiria pegar essa palavra dog aqui e colocar neste formato. E aí, se você trocar a palavra dog para dados reais de uma transação, como endereço, por exemplo, o valor, você fizesse o hash, você obteria isso aqui, tá? Eu preciso saber como que se dá esse processo? Não, mas eu aconselho, tá? Para quem quer desenvolver aplicações desse tipo, você deve ter o máximo conhecimento possível sobre o funcionamento, né, por baixo dos panos das coisas. Por isso que no nosso curso, e que só está sendo dado de graça no canal da DeFi Brasil, nós estamos montando, por exemplo, uma blockchain com uma linguagem de programação para smart contracts. Agora estamos com aula bônus lá, falando sobre o funcionamento dos opcodes, porque são todas informações que depois você vai conseguir usar em seu benefício. Porque conforme vocês devem também ter visto no vídeo, tem um vídeo também que eu acabei de gravar no canal da DeFi Brasil, que eu falo algo público, uma matéria da Forbes sobre a competição que existe, né, nesse nível aqui onde nós estamos trabalhando, certo? Mas assim, vamos por partes, tá? Só quero que vocês entendam então o que está sendo feito. Então você observa que hoje nós pegamos aqui, ó, apenas o transaction hash. O transaction hash, quero que vocês saibam onde que ele surge, e ele surge dos dados, desses dados aqui, e esses dados existe uma regra, tá? E essa regra eu vou deixar o link para o vídeo também aqui lá pro canal da DeFi Brasil.
Acho que eu até vou tirar de lá porque não teve muita visualização, o pessoal não se interessou muito e é uma informação muito importante, tá? Então, ó, vou passar para vocês aqui. E aí lá vocês vão entender como que você chega de uns dados que um humano consegue ler facilmente para esses dados aqui, perfeito? E vamos ver, né, então quais são esses dados, né? Como que a gente faz? Então será que eu tenho que... porque isso aqui não me diz nada, tá? Então agora aqui no nosso código a gente vai dar mais um passo. Qual que é o passo? Agora eu vou tirar esse, não quero mais esse console log aqui, vou dar um comment. Vou descomentar o process transaction. E agora aqui eu vou colar, né, o código para a gente não perder tempo. E vamos entender passo a passo que está sendo feito. Ok? Bem, primeiro aqui nada novo, né? Apenas declarei 3 variáveis. Tá? E a questão começa aqui, ó. Para que eu venha obter os dados, né, que estão os dados da transação que não estejam em formato de hash, eu tenho um método, né, que vai ser o getTransaction que eu estou buscando aqui, né, do provider, que é do ithers, certo? Então ithers provider. Eu tenho esse getTransaction, basta eu passar o transaction hash, ele vai me dar os dados da transação, certo? Vamos dar um console log aqui para que vocês vejam. Então eu estou passando a transação aqui. Deixa eu... não quero dar seguimento aqui. Deixa eu dar um... comentar essa parte aqui. Eu tinha deixado já. Certo? Então vamos agora ver. Então o que eu fiz? Nada... A única coisa que eu fiz, eu estou passando agora aquela... veja aqui, né? Detalhe. Ó, eu chamei a função process transaction. E aqui eu chamei o que é o initial checks. E passei a transação para cá, tá? Veja. Então, primeiro, peguei o transaction hash, chamei a função, passei o transaction hash como argumento para a função process transaction. Agora chamei a função initial checks e passei a transaction para ela. Agora initial check, hoje vamos se a bola está com a initial checks. E na initial checks fiz aqui um try chamando, né, o método getTransaction e vamos ver o que ele nos dá aqui, dando um console log. Então, clear. Certo? Opa, não, X aqui. Ó, que legal. Então perceba agora que agora eu já tenho dados que tem o transaction hash aqui, mas agora eu já tenho uma série de informações, ó, referentes à transação, questões elastivas, por exemplo, né? A rede, o chain ID 1, então uma transação que está sendo processada na max priority fee per gas. Nós falamos sobre max fee per gas e max priority fee per gas em detalhes no módulo anterior do nosso curso, que é na parte da conexão. Nós já sabemos conectar com flashbots, certo? Então agora aqui eu já tenho já dei um passo à frente, tá? Porém, o que acontece? Qual que é o nosso objetivo? Isso aqui já não resolve o nosso problema? Não, não resolve, porque eu preciso saber, por exemplo, aqui eu estou tendo acesso a todas as transações, né, que estão na mempool. Estou decodificando todas as transações. Eu não quero todas as transações da mempool. Eu quero só as transações que estejam sendo enviadas para o Universal Router, certo? Que nós vamos falar melhor na próxima aula. Então, o que eu preciso basicamente? Eu preciso entender esse campo aqui, vai ser muito importante para mim, ó. Certo? Aqui eu tenho, por exemplo, ó, a assinatura da função. Ó, isso aqui dá para ver que é uma função. Essa transação, por exemplo, aqui ela está relacionada a algum smart contract. Ó. Tem um endereço, que eu não sei que endereço que é, mas eu consigo facilmente no meu bot, sabe, identificar. Nós vamos ver como fazer isso. E aí, ó, já tenho aqui, por exemplo, a assinatura da função. Ou seja, né, os dados relativos aí para saber qual que é a função, por exemplo, que está sendo chamada. Vamos falar disso um pouco mais à frente.
Percebe? Então, agora já demos um avanço aqui no nosso código, certo? Aí o que acontece? Vamos ver se a gente vai... Não quero que essa aula fique muito longa. Aí a gente vai fazer algumas checagens aqui antes de decodificar agora, porque agora a gente já fez uma primeira decodificação, mas ainda precisa decodificar esses dados aqui, tá? Então, deixa eu ver aqui. Acho que vamos dar mais uma sequência aqui. Aí depois a gente passa para analisar o decode Universal Router, né? Bem, então a gente vai já descomentando aqui, ó. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer algumas verificações básicas, né? Primeiro, eu quero saber se essa transação, né, ela está sendo direcionada, né, para, ou melhor, né, que eu tenho se tem esse campo aqui, né, transação, ou seja, se não existir, né, se não tiver transação ou não tiver a transação sendo enviada, aí eu vou retornar falso, certo? Outra questão que eu vou ter que verificar aqui, se ela está enviando algum valor, né? Então, se ela não estiver enviando nenhum valor, vou também retornar falso. E agora aqui, o que eu quero? Eu quero apenas as transações que estejam sendo direcionadas para o Universal Router, que eu já tenho o endereço, certo? Então, se o endereço aqui, né, para onde ela está enviando, for diferente do endereço do Universal Router, aí eu vou colocar como falso. Então, basicamente, eu quero saber se existe uma transação. Se essa transação existir, eu quero saber se essa transação ela está enviando algum valor, porque senão não faz sentido com a lógica do que a gente quer fazer, certo? E aí eu quero verificar se é uma transação direcionada para o Universal Router. Então agora, se eu for dar um console log aqui, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter acesso apenas às transações que estejam direcionadas para o Universal Router. Então, vamos dar aqui aqui. Vamos dar agora aqui rodar, né? Para ver. Ó. Perfeito? Já não é mais o mesmo tanto de transação, porque agora eu já estou conseguindo fazer um primeiro filtro aqui, ó. Certo? Ó, veja que o endereço aqui, né? Essa aqui, ó, esse endereço aqui como é 3F69, termina com 7F AD. E o outro aqui mais para cima, 3F69, termina com 7F AD. 3F69, termina com 7F AD, que é o que? 3F69, termina com 7F. Então agora aqui eu vejo que legal, ó. Olha o que a gente aprendeu a fazer só nessa aula, só com esse trechinho do código agora. Eu já sei agora decodificar uma transação e já consigo separar, agora fazer um filtro apenas das transações que estão sendo enviadas para o Universal Router, certo? Então, se eu, por exemplo, agora quiser, mas eu não quero, agora eu quero ter apenas as transações que estejam sendo enviadas por um outro protocolo, então que vai interagir com outro smart contract, aí é só trocar o Universal Router pelo que você está querendo, e aí você já vai conseguir fazer o filtro, certo? E é isso que eu quero que vocês entendam, a lógica de como é feito, certo? Então, eu acho que essa aula foi já até bem extensa,
já demos um passo importante, porque agora nós já temos aqui o que? Temos as transações, apenas as que nos interessam. Só que eu ainda não sei o que está nesses dados aqui. Eu preciso disso aqui. Tá? Dá para fazer manualmente isso aqui? Dá, mas nós não vamos fazer. Ah, precisa saber como é que funciona? Eu acho interessante. Tá? Até porque a gente já falou sobre questão de depois você pode refazer esse projeto utilizando uma linguagem como Ruff, por exemplo. Tá? Mas aqui vamos por partes. Então na próxima aula a gente vai agora começar a entender aquilo que nos interessa, que está nesse campo aqui, como que a gente consegue decodificar. Perfeito? Então nos vemos na próxima aula. Grande abraço.